Eles não são adultos, alguns são quase crianças e muitas vezes impõem um medo. São autores e também vítimas da violência. Os adolescentes infratores fazem parte do ciclo de insegurança que preocupa a todos. E por estarem numa fase da vida de mudanças, os adolescentes têm maiores chances de se recuperar. As leis que tratam da reabilitação estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas os olhos deles enxergam o que a gente não vê. Vamos lá. Não adianta nada tu falar o nome de Deus. Sai pra rua e tu esquece que Deus existe. Acabei me envolvendo por acaso e quase morri. Parei de estudar lá fora, tô estudando aqui dentro também. Na terceira série. A maioria foi criada pela mãe, está longe da escola e tem baixíssima renda familiar. Cerca de 9.500 adolescentes cumprem algum tipo de medida socioeducativa no estado. Só na internação, o aumento foi de 26% nos últimos 4 anos. Para entender o que está por trás desse aumento, nós tivemos que entrar num mundo pouco conhecido, abrir as portas das instituições que trabalham com o adolescente infrator. E acompanhar tudo o que acontece desde o momento em que ele chega à delegacia. Não importa a gravidade da infração, se o adolescente é pego em flagrante, o destino é a delegacia. Em Porto Alegre, é nesta cela que ele aguarda. Meia hora, 1 hora. É o tempo de chamar a família, concluir o procedimento policial, comunicar o Ministério Público. E se a promotoria achar que o adolescente deve ser processado, ele é imediatamente encaminhado ao juiz. É a chamada justiça instantânea. Derrubaram no chão, passaram a agredi-lo com chutes pelo corpo, sendo auxiliado pelos demais. Depois subtraíram a máquina fotográfica, fugiram do local e foram apreendidos logo em seguida pela Brigada Militar, trazendo em seu poder a máquina. A acusação é de roubo qualificado. Na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, a mãe também é ouvida. Ele está usando droga. A senhora sabe o quê? Ele usa crack. A decisão sai na hora. As tuas penas, as tuas medidas é de prestação de serviço à comunidade durante 24 semanas, 6 meses, 4 horas por semana. Junto com ela, tu tem outra pena que se chama liberdade assistida. Uma vez por semana tu tem que te apresentar comprovando que tu estás indo à aula, só podendo faltar com um atestado médico que diga que tu estava doente e que não pôde ir à escola. A medida também pode ser por uma internação. Grades, obrigações e vigilância permanente. Essa é a única opção para muitos juízes na hora de decidir o destino do jovem infrator pego em flagrante. Tu nasceu dia 21/8/90, é isso? Aham. É de Porto Alegre mesmo? Sou. Ele tem 15 anos e não é a primeira vez que rouba. Mas agora a justiça decidiu que ele vai ficar fechado na unidade Carlos Santos, a porta de entrada do sistema de internação em Porto Alegre. Por mais que o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha melhorado as condições de internação, quando o adolescente entra numa unidade, a sensação é de aprisionamento. As portas gradeadas, os dormitórios que ficam dentro de celas, o monitoramento 24 horas do dia. Quando a Justiça manda o adolescente para qualquer uma das 16 unidades de internação do Estado, o objetivo é recuperar o jovem. Internado, o jovem infrator sai da unidade só para ir ao fórum. Como que faz atirar nos outros assim? Por que atirou? Ele estava em mim. O adolescente é cercado por profissionais que têm um levantamento completo sobre a vida dele. A família participa. Acho que mais 12. 12 vezes a senhora tirou ele de DERTA. E ele só vai pro DERTA depois dos 12 anos, né? Ele completou 12 quando? Em julho. Você não se deu conta do que aconteceu? Por quê? Não sei.
Nessas audiências periódicas é que se decide se ele continua fechado ou ganha liberdade. Voltar pro colégio, trabalhar. Tá, então assim, essa tua proposta tem todo... Furto, roubo, lesões corporais e tráfico de drogas são as principais infrações dos adolescentes que cumprem medida de recuperação em liberdade na capital. O sistema chamado de meio aberto é também o mais eficiente para evitar que o jovem infrator vire um adulto criminoso. Uma briga de colégio e um tênis furtado. Não devia ter feito justiça com minhas mãos assim, porque se cada um fosse fazer isso ia virar uma bagunça. Esta é a primeira conversa com as assistentes sociais depois da audiência com o juiz. Em Porto Alegre, o encontro inicial é sempre em grupo. No chamado acolhimento coletivo, os pais participam. O pai não quer ser com o filho, né? Mas eles também deveriam de pensar um pouquinho mais. Desabafam. Na hora que ela veio entrar com ele, eu estava trabalhando. E aí aconteceu. Todos os que estão aqui receberam a medida de prestação de serviço à comunidade. Serviços gerais, serviço mais burocrático, enfim, cada local, né, é de acordo assim, com o perfil do adolescente. Um destes locais é o Bandejão Popular, que atende principalmente moradores de rua. Ao prestar serviço aqui, o adolescente infrator está mais do que pagando o que ele deve à sociedade. Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em medida socioeducativa, não em pena. O sentido é aprender. A prestação de serviço é a medida mais adotada pelos juízes como alternativa à internação. Hoje, 6.390 adolescentes gaúchos prestam algum tipo de serviço por um período de 2 semanas a 6 meses. Se o delito for grave, uma outra opção do sistema meio aberto é a liberdade assistida. Mudei de colégio agora, mas tá legal lá o colégio, então estudando. Estudar é uma das exigências que nos encontros com o técnico, uma vez por semana, tem que ser comprovada, assim como a frequência em outros serviços da rede de saúde. E se o programa é bom, o adolescente se descobre melhor. Como esta menina de 13 anos que furtou. Agora, ela cuida de outras crianças numa creche comunitária. Qual é o seu plano agora? Meu plano agora é estudar bastante, passar de ano e, se Deus quiser, ano que vem trabalhar. Isso daí que eu quero mesmo esse ano. A recuperação do adolescente infrator tende a ser mais eficiente quando ele trabalha e fica em liberdade. O sistema com essa forma de recuperação vira exemplo quando tem o envolvimento de voluntários. Acordar de madrugada e enfrentar o frio do trabalho na rua. Sacrifício? Para este adolescente é conquista. Consegui a certeza de que, querendo, a pessoa pode ser alguém na vida. Reencontrar o caminho não foi fácil. Os últimos anos foram de conflito com a lei. Fruto de uma história que é ainda mais triste porque se repete. Aos 7 anos perdeu o pai. Aos 12 estava na rua pedindo dinheiro. Veio a droga, furtos, violência. Passado. O futuro está sendo construído. Aos 16 anos, sonha com um fim bem diferente para essa história. Ter um emprego melhor, ter minha família e ser feliz, né? Você vai ver agora como é a vida numa unidade de internação para adolescentes infratores. Quais são as regras, como eles vivem e a rotina de quem está privado da liberdade. Em conflito com a lei, faz parte da série que começou na última quarta-feira no RBS Notícias, mostrando os caminhos, as penas alternativas e a recuperação dos adolescentes infratores. O café é usado, o café eu coloquei. É assim que o dia começa na unidade Carlos Santos, um dos 16 prédios que formam o sistema de internação da FASE, antiga FEBEM. A população muda diariamente, mas em média vivem aqui 150 adolescentes.
90 a mais do que a capacidade. Superlotado, o aprisionamento parece pior. Aqui dentro, sente um passarinho sem ter asa pra voar. 24 horas tem pessoas que entram. É cedo, fusão, e o cara se revolta. Vão para a escola agora, sabe as regras da escola, não tem banheiro, não tem que bater papo com ninguém. Na sala de aula, a maioria tem mais de 15 anos, mas a escolaridade é de criança. Parei de estudar lá fora, estou estudando aqui dentro também, a terceira série. Infantis também na carência. Você sente falta da família? Mas muita falta. A oficina de pintura é terapia. Em meio a tintas e pincéis, em vez de delinquente, o que aparece aqui é um jovem ingênuo. Eu acabei me envolvendo num sequestro relâmpago. Não porque eu quis, né? Porque eu não sabia, no caso, que o rapaz que estava comigo ia fazer isso aí, mas não dá nada, eu não culpo ninguém. Eu levantar a mão pro céu e deu. Agradecer que eu tô vivo. Nunca aconteceu isso aí com nenhum da minha família, sou o primeiro, no caso. Nunca tive um parente meu preso, nunca. Não são anjos, muito menos demônios. Garotos que perderam o limite e agora precisam reaprender que a vida é feita de regras. Refeições, por exemplo, só dentro da cela. Eles têm o único direito de decidir em que colchão cada um dorme. São 5 lugares. O ingresso que chega, que é o novato, ele vem primeiro para a pedra. Aí depois da pedra, conforme vai saindo gente, ele vai para a porta. Da porta ele vem para o meio, que é onde eu tô. Do meio ele vai para o canto e do canto ele vai para a jega. Que ali, jega. É a cama, aqui o apelido é jega. E aqui dentro falam de tudo, de sonhos distantes. Eu sou cardiologista, talvez eu disse, dessa oportunidade. Salvar a vida, né? Em vez de tirar a vida, ele quer. Ele quer passar a ser o contrário do que agora ele está sendo, entendeu? Ele caiu aqui por 121, entendeu? Que é o artigo de homicídio. O caminho da recuperação pode passar por esta sala. Se a violência distancia os jovens das letras, a internação aproxima. Ótimos leitores. Eles conhecem o livro, muitos já vêm com a indicação do autor, eles devoram os livros. Será que o sistema pode realmente tirar os jovens da violência? Para este adolescente que se envolveu com o crack, a internação acabou protegendo. Tá tentando voltar uma vida na sociedade, ter uma vida na sociedade, então eu tô conseguindo me aproximar da minha mãe, da minha família, minha namorada, entendeu? Meus irmãos. Tô conseguindo me reaproximar de todo mundo por eu ter, porque se eu não tivesse caído aqui, de repente essa hora eu não estaria dando essa reportagem, não estaria nem nesse mundo, entendeu?